Oi, gente, eu sou a professora Alexandra, uma das integrantes desse projeto, e esse vídeo ele tem como objetivo dar uma breve introdução ao GeoGebra, né? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram contato ou que não conhecem ainda o GeoGebra, né? Só ouviram falar, mas que nunca manusearam, então a gente vai ver agora alguns comandos básicos. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da história, né? Falar quando ele foi criado. Ele foi criado em 2001, tá, gente, por um austríaco, como resultado da tese de doutorado dele. Ele é uma plataforma completa de ensino e aprendizagem da matemática. Gente, ela serve tanto no ensino básico, vocês vão ver que a gente pode utilizar no ensino básico, como no ensino superior, né? Ele possui recursos de geometria, de álgebra, tabelas, gráficos, dá para ser utilizado na estatística também, né? E aí, quando a gente está lá no GeoGebra, né, que nós vamos já lá apresentar para ele, nós vemos o quê? Que nós temos representações diferentes para o mesmo objeto, que vão estar interagindo entre si. E isso é muito bom para o nosso aprendizado, né? Uma coisa bem importante que a gente também observa no GeoGebra, principalmente quando a gente vai tomando mais conhecimento, estudando, né, aprendendo mais os comandos, é que a gente pode criar ambientes que promovem a aprendizagem baseada na descoberta centrada no aluno, né, que eu acho que é muito o nosso objetivo hoje em dia, né, estimular essa parte criativa e investigativa do nosso aluno, tá? E olha que interessante, a gente tem 62 institutos de GeoGebra, né, gente, em 44 países. Então, o GeoGebra ele tem essa comunidade mundial de pesquisadores e educadores, tá, que compartilham seus conhecimentos. Então, a gente encontra muito material, né, no próprio site do GeoGebra mesmo, compartilhado já de experiências, né, que já foram realizadas e que a gente pode estar usando. Então, é feito esse compartilhamento de material para que todos tenham acesso. Tá? E aí, agora eu vou apresentar como é que é o GeoGebra, né? Para quem não conhece, vamos olhar aqui, né? Ó, quando a gente abre aí o GeoGebra, essa visualização que nós temos, essa tela que nós vamos ver, né? Nesse caso aqui, nós podemos visualizar o quê, gente? Um campo, um plano geométrico e outro algébrico. Vocês estão vendo aqui onde tem a entrada, né? Que esses campos, eles estão interrelacionados. Isso que é interessante, né, gente? Que eles estão interrelacionados e que a gente pode... Ó, a gente tem aqui o teclado do GeoGebra, né? E aí, ó, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, para eu começar aqui de forma bem simples, eu vou apertar na F de X, tá certo? E olhem lá a entrada, né? Como é que vai ficar. Ó, vou colocar F de X igual a seno de X. Vejam lá, automaticamente aqui, ó, na janela algébrica eu botei seno de X e na geométrica já apareceu o gráfico da nossa função. E aí a gente tem várias coisas aqui para configurar. Vou ver algumas aqui com vocês, eu posso vir aqui e aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo os eixos, eu posso colocar, né, como eles já estavam, e posso tirar, tá? Tenho a minha malha aqui, eu posso colocar com ou sem. No nosso caso aqui, a gente vai deixar com. Também os eixos, ó, como nós colocamos a função seno, vamos olhar aqui para o eixo X, mas vocês observem que a gente configura tudo. E aqui a gente tem unidade. Como a gente está trabalhando com seno, eu vou colocar em radianos aqui. Certo? Então, ele já mudou lá, eu vou fechar aqui automaticamente para radianos. Eu também posso fazer o seguinte, botar a distância. Aqui a distância aí, o nosso intervalo. Eu posso mudar, não sei porque agora ele não está aparecendo, gente, mas a gente pode alterar também essa distância, né? Então, a gente pode colocar menor ou maior, ou exibir eixo X, eu posso estar no modo exibir, eu posso tirar e coloco de volta, exibir números, e assim a gente vai vendo. A mesma coisa que a distância, daria para colocar graduações, ó, tá certo? Agora vamos... Eu posso vir aqui no meu tecladinho
E aí, se eu quisesse colocar a função seno de... Não vou colocar x mais, né? Ó, tô usando aqui o meu tecladinho do GeoGebra, tá? Que já aparece aqui embaixo, né? Seno de x mais 5. E olha lá, a gente tem... Observem que o gráfico da outra função ficou em vermelhinho para diferenciar. A função f, função g, ele mesmo deu esses nomes, eu não dei, se eu quisesse eu poderia também. E aí depois a gente aprende que a gente pode mudar as cores, se a gente quiser, pode mudar a letra. Aqui, por exemplo, se eu clicar no Gzinho, ó, eu apago, é importante, desculpa, eu até usei a palavra errada, eu não apaguei a função, né? Eu só omiti, ela não está aparecendo o gráfico lá na janela geométrica, mas na janela algébrica ela está aqui. Se eu quiser que ela apareça de volta, eu venho e clico. A mesma coisa serve para a função f de x, tá certo? Ó, já voltou lá para a janela geométrica. Então, eu acho que isso. E a respeito de função, qualquer função que vocês quiserem colocar, eu vou tirar essas duas se de repente eu quiser, para não ficar muito bagunçado, né? Apagar, eu venho aqui e apago, tá? As minhas funções sem nenhum problema. Eu venho aqui e apago. Tá tudo limpo, tá certo? É claro, se eu apaguei aqui na minha caixa de entrada, vai na visualização geométrica também ela sair. Vamos colocar uma outra função aqui. Se eu colocasse a função x, aí o gráfico, olha aí, já está lá automaticamente. Se eu quiser colocar outra função, agora eu quero construir o gráfico da função x ao quadrado, como é que vai ficar? E aí a gente pode vir aqui, ó, x ao quadrado, e lá está o nosso gráfico, né? Se eu pensasse, eu vou apagar aqui só para a gente colocar mais uma situaçãozinha, tá? F de x, eu quero colocar a função afim, aí eu vou colocar a função ax mais b, e como é que eu posso fazer? Né? Olha como é interessante, porque aí aqui a gente já tem ax mais b. Deixa eu mudar aqui, agora que eu vi que a minha unidade ainda está em radianos, né? Eu vou mudar para ficar melhor da gente enxergar. Ele não está aparecendo para cá. Poxa vida. Ah, já apareceu aqui, ó. Olha o que a gente tem aqui, gente. Como eu coloquei a minha função ax mais b, olha como é interessante. Aqui, considerou o a igual a 1 e o b igual a 1, como vocês podem visualizar, nós chamamos esses de controles deslizantes, eles não estão aparecendo lá, né, na minha janela de visualização geométrica. Se eu quiser, clico neles, eles aparecem. E aí eu posso variar o a e o b. Óbvio que se eu mudo o a, eu estou mudando a minha função, ó. E aí o b também eu posso mudar. Eu estou vendo que esse controle está de menos 5 a 5, mas eu posso modificar, né? Eu posso configurar ele, tá? De outras maneiras. Eu escolho, eu quero um intervalo menor ou maior, porque o a e b aí são números reais e nós chamamos esses de controles deslizantes. E a gente pode escolher aí em que intervalo a gente quer arrumar eles, tá certo? Então, isso é bem interessante, né, gente? E claro que quando a gente está trabalhando com funções, a gente tem muita coisa para trabalhar. Aí a gente pode calcular, aí, colocando outras funções, calcular sistemas de equações, né? Construindo o gráfico das nossas funções. E aí agora vamos, por exemplo, eu vou apagar esses aqui para não tumultuar. E olha como o GeoGebra é legal, que ele é muito autoexplicativo, gente. Se vocês olharem para a barrinha aqui de ferramentas, ó, aqui na hora que a gente clica, já aparece mover, função à mão livre e caneta. Então, você escolhe, você pode escolher caneta e função à mão livre, por exemplo, e você vai lá e faz a mão livre, seu desenho, tá? Olha o outro, eu tenho um ponto. Então, venho aqui, ó, ponto, aí eu clico aqui, eu tenho meu ponto, certo? Tenho outro ponto. Se eu quiser mover, eu vi lá no primeiro, ele fala que você pode mover o seu ponto. Eu quero meu ponto aqui, eu venho e movo ele para cá, tá certo?
eu quero botar meu pontinho aqui. Eu também consigo mover o meu ponto, tá? E você tem toda essa liberdade. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu quero colocar um círculo. Olha como é tudo autoexplicativo, gente. Isso é muito interessante. Olha o que já faz. Círculos dados, um centro e um de seus pontos. Então, e ainda tem uma ajuda aqui embaixo, tá vendo? Selecione o centro, vou lá, vou clicar de novo, selecione o centro e depois um ponto do círculo. Então, vou dizer que esse seria o centro e esse é um ponto. E daí ele vai lá e constrói. Agora eu tenho que observar, é bem interessante aqui, eu tenho o meu círculo, que ele está chamando de círculo AB. Ele foi definido por esses dois pontos, onde A é o centro, né? E B é um ponto desse círculo. O interessante daqui, gente, é que se eu quiser mexer em alguma coisa, eu vou aqui no mover, aí eu venho e movo o meu ponto. Se eu mudei o ponto A, ele é o centro do meu círculo, vocês concordam? Se ele é o centro, então tudo move junto. A mesma coisa se eu mudar o B. O B não pode deixar de pertencer a esse círculo, porque o círculo foi criado a partir deles, correto? Vocês lembram lá o que disse a nossa informaçãozinha, né? Que é a nossa ajuda. Aí, de repente, se eu falar assim, aí eu vou apagar esse ponto A e esse ponto B. Aqui, eles só sumiram, certo? Mas eles ainda estão aqui, na janela algébrica. Mas se eu apagar o A, o que apagou, gente? Apagou o círculo também, porque ele dependia do A. O A era o centro, tá certo? Então, é por isso que eu já esperava que saísse. Legal também a gente ter aqui... aí vocês também podem construir polígonos, né, gente? Regular, rígido. Tem atividades de polígono maravilhosas que a gente pode fazer. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar essas situações, né? Onde a gente vai trabalhar atividades onde a gente usa como recurso o GeoGebra, até para os nossos alunos fazerem deduções de algumas fórmulas, como, por exemplo, do número de diagonais de um polígono regular. E os outros vídeos que a gente vai ter na sequência desse aqui são vídeos todos de aplicações do GeoGebra, só para vocês terem uma ideia geral de como as coisas funcionam, né? De como a gente pode trabalhar com GeoGebra, né? Para ir dando umas ideias para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Voltou tudo, deixa eu apagar. Tirar tudo de lá e vamos ver aqui. As nossas janelas de visualização. Desculpem, gente. Janela de visualização 3D. Olha que legal, gente, que a gente pode fazer aqui. Eu acho que é melhor eu apagar para não criar confusão, né? Mas nessa janela de visualização, vou ampliar um pouquinho a minha janelinha aqui, só para vocês verem, por exemplo, se eu colocar a função f de x igual a x ao quadrado, olha só, eu tenho ela aqui em 2D e em 3D, que claro que ela está lá no plano x, y, né? Mas vamos mudar aqui, eu vou alterar essa minha função para a gente visualizar melhor aí como é que a gente pode usar esse nosso recurso, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, olha lá que legal, gente, mais z ao quadrado. Vou colocar igual a 9. Eu já estava esperando, claro que na janela aqui, geométrica, que é 2D, não vai aparecer, né, gente, pra gente nada, porque a gente colocou 3D aqui, tá certo? E vocês olhem aí, uma esfera, né? Se eu quiser, eu quero construir outra aqui, vem aqui e coloca, né? E aqui, gente, a gente pode configurar tudo. Vocês estão vendo que ele chamou de equação 1? Se eu quiser configurar e fazer mudanças aí, eu também posso. Eu vou vir aqui e vou configurar. Eu não quero chamar de equação 1. Vocês viram lá que eu diminuí, né? Aí venho aqui e mudo. Eu quero chamar de esfera. Eu venho e coloco, tá? Vocês têm toda essa liberdade. Vou mudar o nome aqui para esfera. Esfera 1, porque eu quero colocar... Aqui tá legenda, rótulo e tudo a gente pode mudar sempre, tá? A unidade aqui eu vou mudar. Tem até graus, tá, gente? Olha lá, que legal, gente. E apareceu até o nomezinho lá, esfera. Se eu quiser sumir com o nome, eu posso fazer isso também. Tudo isso faz parte das configurações. Se vocês olharem aqui, né? A gente pode
trabalhar com tudo aqui nas configurações. Se eu vier aqui colocar, vou colocar outra função, só que eu vou colocar x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha que legal, gente. Mais z ao quadrado é igual a 25, por exemplo. Aí, olha lá. Eu vou colocar agora só mais a janela 3D aqui, ó, para vocês verem como fica maravilhoso. Aí vocês já imaginem os alunos de vocês tendo essa visualização, né? Como fica legal. E é isso, gente. Esses eram alguns dos recursos que eu queria mostrar a vocês, né? Mas como vocês podem observar aqui, olhando, vocês podem fazer muitas coisas. Aqui, ó, desde o início, gente, quando vocês apertam aqui, ó, no ponto, por exemplo, o ponto, a gente pode colocar o ponto, pode mudar o nome desse ponto, pode mudar a cor. Deixa eu colocar aqui um só para vocês verem que são situações que são interessantes, às vezes, a gente trabalhar, né? A gente está aqui com a nossa janela 3D. Aí eu vou colocar um ponto aqui, ó. Selecione uma posição reta, função ou curva, né? Então, eu venho lá, deixa eu só abrir aqui a minha janelinha, e aí eu tenho meu ponto, né? E aí eu tenho ponto A e B, aquela janelinha lá que eu tinha 3D, a gente está abandonando ela, né? E a gente pode verificar aqui, ó, como ainda está no ponto, tenho vários pontos, né? Vou apagar esses pontinhos. E aí, a gente pode verificar aqui, vou colocar um pontinho aqui. E nas minhas configurações, gente, eu posso mover, né? Nas configurações, eu posso observar o que eu posso fazer com eles. Ó. Posso mudar a cor, posso mudar o estilo, tá? O tamanho, né? Então, a gente tem muita coisa aí para aprender, são muitos comandos, mas são muitas coisas interessantes e que facilitam muito aí o nosso ensino, né? Então, é muito interessante a gente aprofundar nossos estudos no GeoGebra e aplicar ele nas nossas aulas. E principalmente agora nas nossas aulas remotas, né? É bem interessante porque a gente pode inserir ele no Moodle sem nenhum problema. A gente até no PowerPoint, a gente pode estar usando o PowerPoint e entrar no GeoGebra diretamente e também no nosso Google Sala de Aula, tá? Era isso que eu queria falar com vocês e até o